Para entendermos o envelhecimento, temos de ouvir o nosso caprichoso mestre, o tempo. No primeiro ciclo de vida, viver os primeiros 30 anos é como olhar pela janela de um avião. A passagem passa lentamente. No segundo ciclo, dos 30 aos 60 anos, é como ver a paisagem pela janela de um trem em alta velocidade. Tudo passa freneticamente. No terceiro ciclo, após os 60 anos de vida, nos damos conta de que esse Senhor, o tempo, nos conclama a olhar para trás e refletir sobre o turbilhão de coisas que nos aceleraram e nos acalmaram, sobre o que vivemos e fizemos, o que estão marcadas na nossa face. Sim, é a face que mostra a marca de todos os movimentos. É o momento de viver outro ciclo, o tempo de colher o que plantamos desde cedo na vida. E quem nos diz isso é a movimentação do que está por vir. O mesmo tempo que causou o desgaste, arruma tudo. E novamente, no quarto ciclo, somos interpelados pelo mesmo mestre que não para, o tempo. Observa-se que no Brasil houve uma mudança no perfil populacional, definida como transição demográfica, com a passagem de um regime de alta natalidade e alta mortalidade para outro com baixa natalidade e baixa mortalidade. Em paralelo com a transição demográfica, verificou-se a transição epidemiológica, ou seja, a mudança no perfil dos agravos da saúde, com a redução da prevalência de doenças infecto-contagiosas e aumento das doenças crônico-degenerativas, uma vez que os indivíduos viverão maior tempo de sua vida como portadores de doenças sem cura, mais passíveis de controle, como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoporose, dentre outros. O envelhecimento é uma parte importante de todas as sociedades humanas. Esse processo reflete as mudanças que ocorrem com o organismo tanto na dimensão biológica, como também nas dimensões sociais e culturais. Alguns o caracterizam como a diminuição geral das capacidades da vida diária. Outros o consideram como um período de vulnerabilidade crescente e de dependência familiar cada vez maior. Outros veneram a velhice como o ponto mais alto da sabedoria, do bom senso e da serenidade. Cada uma destas atitudes corresponde a uma verdade parcial, mas nenhuma representa a verdade total, pois o desenvolvimento humano é dinâmico. Assim, não são apenas aspectos como boa saúde física e mental que caracterizam a velhice como bem-sucedida, pois estes necessitam ser construídos durante todo o ciclo de vida. O envelhecimento natural é conhecido como senescência. Esse processo é uma fase normal do ciclo vital do organismo que inicia-se geralmente aos 65 anos e envolve mudanças fisiológicas, bioquímicas, hormonais, psicológicas, anatômicas que ocorrem através do tempo e que levam a um declínio funcional do desempenho de diversas atividades, aumentando nossa vulnerabilidade e a probabilidade de ficarmos doentes. Quando envelhecemos, a pele perde a elasticidade, fica mais fina e produz menos sebo e suor. É comum que se torne seca e áspera, facilitando o surgimento de feridas com pequenos traumas, como coceiras. O andar fica mais lento, a flexibilidade e os reflexos diminuem, tornando mais fáceis as quedas e mais difícil proteger-se delas. A saliva diminui. Os movimentos de deglutição são mais lentos. É mais fácil engasgar-se e sentir a boca ressecada e a saliva grossa. O sistema imunológico, que defende o indivíduo contra infecções, é menos ativo, e o idoso normal tem uma suscetibilidade maior a algumas infecções, como pneumonia e tuberculose. O sistema de adaptação de pressão arterial e temperatura também muda, sendo comuns a deficiência na resposta ao calor ou frio intenso, a ausência de febre nas infecções, as quedas de pressão e mudanças rápidas de posição e a má adaptação da pressão arterial à perda de líquidos, desidratação. O conteúdo de cálcio dos ossos, a massa e força muscular também diminuem. O cérebro diminui de tamanho, porém preserva suas funções, como capacidade de aprender e memória. Existe uma diminuição de memória em idades muito avançadas, mais relacionadas à falta de estímulo e atividade do que à incapacidade de lembrar.
Mantendo o estímulo e a atividade mental, os idosos preservam a capacidade de exercer suas funções intelectuais habituais com agilidade e experiência. O coração pode bater mais lento, mesmo em situações em que deveria acelerar, e diminui sua capacidade de adaptação ao estresse. Há uma diminuição da capacidade do pulmão ventilar e da habilidade de tossir. Os rins diminuem sua reserva funcional, tornando-se mais sensíveis aos medicamentos. O sono se altera, sendo comum o idoso dormir menos à noite e ter períodos de sonolência, cochilos, durante o dia, principalmente quando não tem atividade nenhuma. Essas características particulares da senescência acometem diferentemente cada um de nós, pois tanto existem idosos bem dispostos e em boas condições de saúde, como também idosos cansados e com muitos problemas, ainda que possuam a mesma idade. Para um idoso ativo, as alterações normais do envelhecimento tendem a ser mais suaves, pois o investimento pessoal em funções e atividades em idades mais precoces minimizam as consequências do processo de envelhecimento humano. Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se destaca como importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos. O acelerado ritmo no processo do envelhecimento da população, aliado ao sedentarismo e aos hábitos alimentares inadequados, além de outras mudanças sociocomportamentais, contribuem para o aumento das taxas de incidência e prevalência e até mesmo da mortalidade por diabetes. Estimativas apontam que, enquanto em 2000 havia 171 milhões de pessoas com diabetes no mundo, em 2030 esse valor atingirá 366 milhões. Neste cenário, o Brasil terá cerca de 11,3 milhões de diabéticos, sendo que, atualmente, já existem 9 milhões de diabéticos, 5,4 milhões de mulheres e 3,6 milhões de homens, dos quais 54% equivalem à faixa etária de 60 anos ou mais. Após os 80 anos, ocorre uma tendência à diminuição da prevalência do diabetes por mortalidade, devido ao grande número de complicações decorrentes da doença. A diabetes tipo 2 é uma doença metabólica causada por alto índice de glicose no sangue. Por glicose, entenda-se açúcar. Pode ser ocasionada por fatores hereditários ou por hábitos e estilos de vida. A doença pode se manifestar por meio de mutações no gene que produz a proteína IRS, no receptor de insulina ENPP1, no receptor de glicose GLUT4 e por excesso de gordura. No metabolismo normal, o alimento ingerido é digerido pelo organismo e a gordura e glicose presentes são distribuídas pela corrente sanguínea. A glicose, então, segue para o pâncreas, onde estão presentes células beta que recebem essa glicose juntamente com íons cálcio, o que gera a liberação de insulina. Essa insulina, junto com a glicose e a gordura, segue pela corrente sanguínea até atravessarem o epitélio em direção às células. Dentro das células é onde ocorre o metabolismo destas substâncias. É nessa hora que 4 tipos de proteínas entram em ação. Estas são sintetizadas pelo nosso DNA. A RNA polimerase realiza a síntese de um RNA mensageiro, que posteriormente é traduzido pelo ribossomo, originando as proteínas ENPP1, a IRS, a GLUT4 e a CAPN10. As CAPN10 decompõem a gordura. A ENPP1 recebe a insulina, deixando-a passar para o interior celular. A IRS recebe e fosforila a insulina, que é utilizada para ativar a GLUT4, uma proteína que recebe e permite a entrada de glicose na célula. Uma vez no interior da célula, algumas glicoses se combinam, originando o glicogênio. Outras moléculas de glicose serão oxidadas a piruvatos, que são metabolizados, doando elétrons que na mitocôndria ajudam a produzir energia. Em um organismo diabético, no momento da produção das proteínas, a RNA polimerase codifica um RNA mensageiro com mutação. Assim, o ribossomo traduz as bases desse RNA mensageiro e sintetiza uma proteína IRS defeituosa. A IRS com mutação não consegue fosforilar a insulina que entra na célula mediada pela ENPP1, o que resulta em um acúmulo de glicose extracelular e o aumento de glicose na circulação sanguínea.
Quando a proteína defeituosa é a ENPP1, a insulina não consegue se encaixar na proteína, ficando impossibilitada de adentrar a célula, impedindo também que o mecanismo de regulação da entrada de glicose seja ativado, ocasionando o acúmulo de glicose e insulina no exterior celular e, consequentemente, na corrente sanguínea. Na mutação no receptor da glicose GLUT4, a insulina entra na célula pela ENPP1, é fosforilada e carregada pela IRS até o receptor GLUT4. Mas como este se encontra defeituoso, não consegue ser ativado para receber a glicose extracelular. Esta glicose se acumula no exterior celular e na circulação sanguínea. A diabetes pode ser causada pelo excesso de gordura. Isso ocorre quando a decomposição de gorduras pelas proteínas CAPN10 não é suficiente. Isso acarreta no acúmulo de gordura no entorno celular, que causa obstrução dos canais ENPP1 e GLUT4. Com isso, há o acúmulo de glicose, insulina e gordura fora da célula e na circulação sanguínea. Cada um desses processos pode levar ao desenvolvimento da diabetes. Lembra das células beta, das ilhotas pancreáticas responsáveis por receber a glicose advinda da digestão? Existe um outro tipo de diabetes, o tipo 1, que é uma doença crônica caracterizada pela destruição parcial ou total destas células. Para exemplificar o quadro de diabetes em uma determinada população, foi realizada uma pesquisa amostral no Lar dos Idosos Maria da Glória Oliveira, em Santo Antônio de Jesus, Bahia, no período de março de 2017. Na amostra de 37 idosos, a probabilidade de um deles ter diabetes é de aproximadamente 19%. A média de idade desses idosos gira em torno de 75 anos. A estimativa da prevalência também pode ser feita de forma autorreferida, ou seja, sem testes clínicos para comprovar o diagnóstico da doença. Com isto, um estudo realizado no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, avaliou a acurácia da informação autorreferida entre pessoas de 45 anos ou mais e verificou para o diabetes 99,7% de especificidade e 66% de sensibilidade. A insulina pode ser utilizada quando a dieta, os exercícios e os hipoglicemiantes orais não atingirem níveis ótimos de controle. Para verificar se os níveis glicêmicos estão dentro da normalidade, é realizada a dosagem de glicose sanguínea, através da utilização do glicosímetro portátil. Se os valores estão abaixo de 70 mg por decilitro, ocorre a hipoglicemia. O nível de glicose é considerado normal se os valores estiverem entre 70 mg por decilitro e 140 mg por decilitro. Se estiverem acima de 140 mg por decilitro, o indivíduo apresenta um quadro de hiperglicemia. A hiperglicemia em idosos deve ser tratada com o objetivo de evitar lesões da mesma forma que nos indivíduos jovens, através do controle da hiperglicemia e dos seus sintomas, da prevenção, avaliação e tratamento das complicações macro e microvasculares, da educação do indivíduo e familiares para o autocuidado e da melhoria ou manutenção do estado geral de saúde. Devido às características especiais da população idosa e às manifestações clínicas atípicas, alguns cuidados devem ser tomados. O rastreamento de síndromes geriátricas, o tratamento da hipertensão arterial e das dislipidemias, a interrupção do tabagismo, o cuidado com os olhos e os pés, assim como o uso de preventivo de AAS, são medidas fundamentais no controle adequado do diabético idoso. A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens modernos, muito mais do que afligia nossos antepassados. Contudo, o envelhecimento é a sombra que nos acompanha desde a concepção. O feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias. A exaltação da juventude como período áureo da existência humana é um mito das sociedades ocidentais. Confinar aos jovens a publicidade dos bens de consumo, exaltar a estética, os costumes